Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como programar um monograma na sua máquina de bordar MC400E da Janome. Essa máquina ela vem com 3 fontes de letra incorporadas na memória e também na função de monograma tem os monogramas de 2 letras e 3 letras e também monogramas de borda e de costura geral. Você pode usar todos eles em combinação ou também separado, formar palavras, formar frases, então depende aí do seu projeto. O que a gente vai ver é como selecionar a fonte, alterar a posição dela, se ela vai estar na horizontal ou na vertical, qual o tamanho que a gente vai usar e então fazer a digitação desse texto para colocar direto no bordado. Existem 2 formas da gente fazer o uso do monograma. Uma maneira é indo direto na fonte e dali da programação entrar direto para a tela de bordado ou entrar na tela de edição e então fazer a programação da fonte. São 2 formas diferentes. Eu vou mostrar a primeira nesse vídeo, que seria sem passar pela tela de edição, fazer o bordado direto a partir da função de monograma. Então, para a gente selecionar a função de monograma, a gente liga a máquina. A primeira tela que aparece é essa tela de principal aqui. Se você não estiver com essa tela selecionada, tiver alguma mensagem na sua tela, fecha a mensagem que está aparecendo e clique aqui na casinha. Quando você tecla nessa tecla, você aperta essa tecla, ele vai abrir exatamente essa tela, que é a tela de boas-vindas, é a tela inicial, a tela casa da sua máquina. Então aqui você tem os ícones, né, para os desenhos internos da memória, aqui os monogramas e aqui a tela de edição. Como eu falei nesse vídeo, a gente vai abordar o monograma a partir do monograma mesmo, sem entrar na tela de edição. Então eu vou direto na seleção da fonte. Então eu entro aqui. Aqui eu posso ver que eu tenho algumas teclas. Eu tenho a tecla de seleção de fonte, eu tenho a tecla de posição do monograma, a tecla de tamanho do monograma e a tecla de maiúsculas e minúsculas. Aqui na lateral nós temos também uma pastinha com uma setinha entrando na pastinha. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso programar um monograma aqui, um texto, e guardar na memória da máquina como um bordado. Então isso é bem interessante, porque aí eu não preciso digitar de novo toda essa informação que eu programei. Tá? Então, eu também posso guardar como se fosse um bordado já pré-definido aqui na memória da máquina. Aqui, ó, eu tenho que fazer a seleção de todos os itens antes de começar. Se eu não selecionar a fonte, a posição que eu quero, o tamanho exato, e eu já digitar, eu não consigo mudar. Quando eu digito, automaticamente o que eu digitei já está obedecendo a regra do que está aqui em cima. Não tem como eu alterar isso depois. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar a fonte. Então, eu vou clicar aqui na fonte, na tecla, e eu vou ter 3 opções de fonte, a Gothic, a Script e a Cheltenham. Essas são as fontes básicas da máquina. A Gothic é uma fonte mais padrão, a Script é uma fonte manuscrita e a Cheltenham é uma fonte com estilo um pouco mais moderno. Aqui embaixo nós temos 3 alfabetos cirílicos, então não são alfabetos muito usados aqui no Brasil. Você pode usar, caso você tenha alguma necessidade de alfabeto cirílico, também essas fontes estão disponíveis aqui. Na próxima página, então aqui embaixo a gente vê página 1 de 2, na próxima página, então eu clico na setinha aqui, vou para a próxima página, eu tenho os monogramas de 2 letras e de 3 letras, aqueles que têm uma moldura em volta, né? Que a gente fala que é um monograma que tem um brasão, então assim, tem uma moldura em volta das letras. Eu posso fazer com 2 letras ou com 3 letras. Eu tenho aqui bordas e costura normal. São desenhos que eu posso usar para programar usando a função de monograma como se eles fossem um monograma. Então, os desenhos eles vão ser digitados como se eles fossem letras. Eles não são letras, mas a máquina vai entender, fazer uma sequência deles. Então, aqui você tem as opções de borda e de costura. Depois a gente vai conhecer, então, essas opções. Eu vou selecionar uma fonte padrão, tá? Então, eu vou aqui, ó. Na fonte, eu vou selecionar a fonte Script, a manuscrita, tá? Selecionei a fonte, ele mostra aqui, ó, que as teclas mudaram. Então, aqui eu tenho já o desenhinho de cada letra nesta fonte. Eu vou selecionar a posição, vou deixar selecionada a posição horizontal, ou seja, o meu monograma vai ser escrito aqui, né, nessa posição. Vertical, ele seria escrito aqui, tá?
Então, eu vou deixar selecionado o horizontal e selecionar aqui o tamanho que eu vou usar. Então, eu tenho 3 tamanhos. Pequeno, que é o S, L, que é o grande, e M, que é o médio. Então, o S é o pequeno, é de small, o L é de large, que é grande, e o M é de médio. Eu vou deixar no M para a gente poder escrever. Então, eu posso escrever simplesmente selecionando a letra. Clico no ícone da letra que eu quero. Se eu olhar aqui embaixo, ó, eu tenho uma página de 5. O que quer dizer que eu tenho 5 opções aqui de informação. Letras, números, caracteres, letras acentuadas. Então, eu tenho muita informação aqui que eu posso utilizar para formar palavras, para formar frases, escrever um e-mail, por exemplo, para assinar um trabalho. Eu posso fazer uma espécie de uma etiqueta, de repente, para usar nos meus trabalhos, com o nome do meu ateliê, o meu telefone. Então, assim, você tem várias opções que você pode fazer usando aí os monogramas, tá? Então, é bem interessante, porque a gente tem todo tipo de caractere que vai ajudar você aí a construir a informação que você precisa. Aí eu vou mudar aqui, então eu vou nas letras, tá? Vou selecionar as letras aqui. Aí você vê que a tecla de maiúsculo e minúsculo fica ativa. Se eu estiver na parte de caracteres, onde não tem diferença maiúsculo e minúsculo, a tecla não fica ativa, ó, ela não funciona. Então, eu tenho que achar alguma posição de letra para ela ativar. Não tem como eu usar essa tecla de maiúsculo e minúsculo se não for nas letras. Na parte de números e caracteres, ela não funciona. Então, eu vou mudar para minúsculo. E aí, eu vou digitar o restante da minha palavra. Então, eu posso digitar facilmente um texto só usando as teclinhas, selecionando as informações e fazendo. O que mais que eu posso fazer aqui nesse texto? Eu posso inserir um caractere antes e eu posso inserir alguma coisa entre ou apagar. Então, eu tenho várias opções. Esse cara aqui é o cursor, ó. É um risquinho que tem aqui na tela, tá vendo? Que mostra qual a letra que está selecionada. Nesse caso, não tem letra aqui, ele está na última posição, é para eu digitar mais alguma coisa. Se eu movimentar essa tecla aqui, ó, essa ou essa, eu movimento esse cursor, ó. E aí, a letra que ele estiver embaixo fica vermelha. Então, eu sei que ela está selecionada com o cursor. Se eu estiver com o cursor em alguma letra e eu quiser apagar essa letra, eu posso apertar essa teclinha aqui de backspace, que seria para voltar apagando, ó. Pronto, apaguei o M. Se eu quiser apagar de novo o O, mesma coisa. E o R, a mesma coisa, tá? Então, eu posso corrigir. Vamos dizer que na hora de digitar, eu digitei sem querer 2 vezes a letra M. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar a letra que está duplicada e vou dar backspace, certo? Se eu quiser inserir um caractere antes da palavra, então eu posso vir aqui com a seta até a primeira letra, seleciono a letra aonde eu quero inserir alguma coisa antes dela, tá? Então, antes do A, eu vou inserir um desenho. Aí, eu vou lá no meu desenho de borda, ó, vou selecionar um desenho de borda e eu vou escolher aqui, então, deixa eu ver quais desenhos a gente tem. Vou inserir o patinho. Vou inserir esse patinho aqui. Então, eu inseri um patinho e entre o patinho e o A, eu gostaria de inserir um espaço para eles não ficarem muito juntinhos. Então, eu tô com o A selecionado, eu vou procurar o caractere de espaço e vou clicar nele. Mesma coisa eu vou fazer no final, ó, depois do R aqui, eu vou colocar um espaço e depois eu vou colocar um outro patinho. Então, é facinho de programar. Existe uma outra ferramenta, que é a ferramenta de ajuste do tamanho do espaço. Então, se eu vier com o cursor e ficar com ele embaixo do espaço, então aqui eu tenho um espaço, lembra que eu inseri, habilita esta tecla aqui, que até então ela estava apagada, que é a tecla de ajuste do tamanho do espaço. Então, eu clico nela. E eu posso ver que o meu tamanho padrão selecionado aqui está 9. Eu posso diminuir e aumentar usando essas teclas de menos e mais. Se eu apertar essa tecla DFT, é o padrão, é o default
dessa programação. Então, se eu estiver em qualquer número aqui e eu apertar DFT, ele vai voltar para 9, tá? Que é o padrão da máquina. Então, aqui eu posso pegar o meu espaço e aumentar até 19, por exemplo. Olha que belezinha. Tá? Esse ajuste, você vê que já foi aumentando aqui e vai dar para a gente ver também diminuindo, ó. Então, dá para ver a gente aumentando e diminuindo, o nosso espaço vai aumentando e diminuindo aqui na tela. Então, eu vou deixar ele em 5 para ele ficar bem miudinho, mas não ficar também um patinho muito perto da palavra. Dou um OK para confirmar que eu alterei. E vou selecionar aquele outro espaço lá de antes do A para eles ficarem do mesmo tamanho, senão esse vai ficar maior que aquele. Para eu selecionar, eu tenho que pôr o meu cursor embaixo do espaço, venho na tecla de ajuste e coloco em 5. Prontinho, dou o OK para confirmar e eu já tenho a minha palavra formada. Depois que eu fizer todas as minhas edições, já estiver tudo certinho, eu posso dar o OK para ir direto para a tela de bordado. Quando a gente chega na tela de bordar, ele vai dar essa mensagem, então você precisa estar sem o bastidor encaixado, tá? Sem pôr a mão, e você vai poder movimentar então o carro. Aparece então essa informação do tamanho do bastidor. O tamanho padrão do bastidor, quando eu estou usando a função monograma, é o 20 por 20. E nos 3 modelos, na MC400E, na MC500E e na MC550E. Eu não tenho um bastidor diferente, tá? Nesses modelos de máquina, o bastidor que vai trazer na função de monograma é o 20 por 20. O que quer dizer isso? Se eu não passar pela tela de edição, o bastidor que o monograma vai usar vai ser sempre o 20 por 20. Se eu passar pela tela de edição, eu posso alterar o bastidor que eu quero usar. Claro, de acordo com o tamanho do monograma que eu tenho programado. Mas eu só posso alterar passando pela tela de edição. Qual que é a diferença? Se eu não passar pela tela de edição, eu tenho 2 ferramentas nessa tela de bordado que não vão existir se eu passar pela tela de edição. Então, são 2 situações diferentes. Uma delas é eu bordar o monograma, programar o monograma e jogar direto para o bordado. A outra é eu programar o monograma, ir para a tela de edição ou ir para a tela de edição e chamar um monograma. Porque na tela de edição, esse monograma ele vai ser entendido como um desenho. Então, ele não vai trazer as 2 funções que eu vou mostrar agora. Essas 2 funções são esse ícone aqui e esses 3 ícones aqui. Este ícone de cima, ele permite que você faça o monograma em cores diferentes. O que quer dizer isso? Eu posso fazer uma letra de cada cor. Então, o patinho vai ficar de uma cor, o amor vai ficar o A de outra, o M de outra, o O de outra, o R de outra e o patinho de outra. O que quer dizer aqui? Que a máquina vai bordar o patinho, parar e cortar a linha. Aí você troca a linha, borda o A, para, corta. Aí você troca, borda o O, para, corta. Então, isso seria a programação de um desenho em cores diferentes, que seria o monograma multicolorido, que é essa tecla aqui. Vê que as letras até ficam de cor diferente aqui para mostrar que essa função está selecionada, tá? Se eu estiver com ela nessa posição, é porque eu vou fazer ele multicolorido. Se não, eu vou fazer dessa forma que é o padrão. Dessa maneira, ele vai bordar tudo numa sequência só, porque eu tô com todas as coisas da mesma cor, tá? Aí aqui, eu tenho essas 3 teclas que são de posicionamento do monograma no bastidor. Então, eu tenho o monograma para a esquerda, o monograma ao centro e o monograma à direita. Sempre que eu programar um monograma, ele vai vir selecionado à esquerda, é padrão. Não tem como alterar assim num princípio. Nessa tela, você pode mudar. Ele vai estar alinhado à esquerda, mas você pode pedir para ele alinhar direto no centro do bastidor. O que quer dizer que a palavra amor vai ficar alinhado bem no centro aqui. O centro da palavra amor vai ficar alinhado com o centro do bastidor. Ou você pode alinhar também por esse patinho da direita, ele vai ficar alinhado então à direita no bastidor. Tá? Toda vez que eu troco a tecla, vocês podem ver que o meu braço ali se movimenta. Isso quer dizer que ele está posicionando o bastidor na posição inicial para essa nova configuração. Então, ó, ele vem sempre aqui com o bastidor selecionado para alinhar o texto que eu digitei à esquerda no bastidor, ao centro ou à direita. Tá? Então, essa função e essa função só existem se eu não passar com o meu monograma pela tela de edição. Isso é importante da gente falar. Porque às vezes você pega o monograma, joga na tela de edição e fala, eu queria fazer multicolorido. Não é possível, tá? Na tela de edição essas funções não existem.
tá bom? Então agora você estaria prontinho para bordar, é só colocar em prática aí esses conhecimentos. Eu vou mostrar para vocês também como que a gente pode mesclar de outras formas. Então eu vou sair dessa tecla, tá? Eu vou selecionar novamente um monograma, tá? Vou fazer um outro monograma. E aí a gente vai selecionar uma outra fonte. E eu vou selecionar essa fonte padrão, tá? E eu vou escrever uma outra palavra. Então, eu vou escrever a maiúscula, tamanho grande, large. Então, eu vou deixar no L grande. E eu vou escrever na vertical, tá? Então, a gente vai mudar um pouquinho a orientação para vocês verem como fica. E eu vou escrever B. Aí, eu preciso achar aqui o meu caractere acentuado. Certo? E aqui eu também posso mesclar, então, os meus desenhos. Então, eu vou selecionar, então, aqui um desenho diferente. Vou escolher um desenho, escolher esse lacinho. Aí, eu vou pôr um espaço. Vou lá para frente. Também coloco um espaço. E um lacinho. Dessa forma eu tenho uma programação que eu posso mesclar. E se eu quiser também posso brincar intercalando ícones no meu projeto. Então eu vou vir aqui. E vou dar um OK. Pronto. Vejam que ele já está na posição vertical. Essa seria uma outra orientação para a gente fazer o monograma. E novamente eu tenho aqui o alinhamento esquerda, centro, direita, só que levando em consideração a parte de cima, o centro e a parte de baixo do bastidor. Então nesse caso aqui o braço não vai se movimentar porque ele está alinhado nesse centro e ele vai mudar apenas a posição do bastidor para você alinhar esta parte de cima, esse desenho com a parte de cima, ou com o centro, ou com a parte de baixo, tá? Então, aqui, gente, é a diferença entre o horizontal e o vertical. Os dois, é lógico, eu tenho a limitação do tamanho da área, que seria tamanho de 20 por 20. Se o meu monograma não couber no meu bastidor, eu vou mostrar para vocês, se eu escrever alguma coisa que não cabe, a máquina vai me avisar. Então, ela faz um som. Então, eu vou escolher aqui essa fonte e eu vou escrever aqui várias vezes a letra A. Ó. Eu vou clicando, clicando, clicando. Ela vai fazendo... Quando ela faz esse barulhinho mais constante, que ela faz tipo um barulhinho pipi, 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 bem constante, bem rápido, é porque ela não consegue inserir mais caracteres. Esse é o limite de caracteres para esse tamanho de fonte, esse tipo de fonte e essas letras que você inseriu. Vai variar o quanto você consegue escrever dentro do bastidor, porque varia o tipo de fonte, o espaço, o que você escreveu, o tamanho da fonte, quais caracteres você agregou, se você pôs desenhos de borda ou de costura. Então, muda o tamanho da sua composição total. Então, não tem uma regrinha de quantas letras eu consigo colocar no bastidor. Então, isso é importante você prestar atenção. Esse barulhinho que a gente escuta quando a máquina chega no limite, ele faz parte dos sons da máquina. Se você desabilitou lá nas suas configurações, então eu vou aqui nas configurações, na teclinha 7, eu tenho aqui essa opção volume. Se você deixou o seu volume desligado, quando eu aperto a teclinha, ó, você não escuta. Então aqui, ó, o certo é deixar ele ligadinho, tá? A não sei que você esteja num momento que ninguém pode escutar, que você está fazendo barulho e tal, mas se você deixar ele ligadinho, você escuta aí esses alarminhos da máquina quando você não pode executar alguma função, tipo colocar mais ícones, né, na sua combinação, tá bom? Então, é uma forma de você garantir que você vai perceber a hora que não couber mais, tá? Que é esse barulhinho que aparece no final. Basicamente é isso. Novamente, se eu tô aqui com a minha combinação pronta, eu já posso entrar direto na tela de bordado e executar o meu bordado. Toda vez que eu tô nessa tela, a letra que é inicial, por onde vai começar, ela sempre tá em vermelho, tá? Então, quando eu for bordar, ela vai iniciar por aqui. Qualquer dúvida,
Vocês mandam uma mensagem pra gente aqui no canal, a gente vai fazer uma série de vídeos aí mostrando um pouquinho dos monogramas. Fica atento, se inscreve. Até a próxima, tchau, tchau e bons bordados!